missão. O primeiro slide está aí, e esse foi o tema da campanha de missões mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. E cada irmão pôde aqui ofertar, pôde oferecer a sua oferta, e cremos que ela vai chegar, vai abençoar os irmãos. Mas Deus também me deu a oportunidade de não somente orar pelos missionários, Deus me deu a oportunidade de não somente levar ofertas para os missionários, mas Ele também me deu a oportunidade de ir lá onde está o missionário, de viver alguns dias ao lado dele e ver a realidade que ele tem passado, para que as nossas orações possam ser focadas, direcionadas, e pedir ao Senhor para abençoar esse missionário. Então, quem vai estar comigo aí nos slides, pode passar. Eu estive naquele país ali no centro, chamado Chad, do continente da África. E só da janela do avião, você já tem uma ideia de como que é esse lugar. O Chad é um dos países onde se encontra o deserto do Saara. Pode passar. Olha só as casas, o pessoal mais simples. Aqui está um campo onde as pessoas vão, e lugar simples, pessoas simples têm as suas demandas do dia a dia. Aqui eu vi uma construção de tijolos. As casas ali naquele lugar são construídas com base nesses tijolos. Como chove muito pouco, então uma casa feita de tijolos aí de barro pode ajudá-los a ter sua moradia. A próxima foto vai mostrar um exemplo de uma casa que é construída com esses tijolos. Pode passar. E aí eu separei algumas cenas que eu vi naquele contexto. Essa mãe com os seus filhos. Pode passar. Aí você vai ver, irmãos, os mais velhos cuidam dos mais novos. Então, faz parte da cultura deles. Aí você vai ver ambulantes que vendem as suas coisas, tentando ganhar algum trocado. Essa aqui escolheu ficar debaixo de uma árvore, né, de uma sombra, porque lá é muito quente. E aí chegou a hora deles prepararem uma refeição para a gente. E aí eles estão preparando, esse irmão aí, olha o fogão que eles prepararam para nós, o alimento. Presta atenção nesse prato aqui. Quero que você preste atenção nesse prato. Não é jogo de 7 erros, não, tá bom? Pode passar. As irmãs preparando o alimento. Veja, é tudo muito simples, é tudo muito pouco, mas fazem com muita alegria. E está aqui a primeira refeição que nós fizemos lá. Isso aqui lembra pepino. Isso aqui no prato é pimenta. Não sei se você gosta de pimenta, lá eles amam pimenta. Eu nem tanto. E um limão. Pode passar. E aí começa a refeição. Olha aí, eles estão comendo no mesmo prato. Não é prato separado, não, como ontem lá nós estávamos comendo, aquela comida deliciosa. É todo mundo comendo no mesmo prato, pode passar. E está aí a nossa refeição lá no Chad. A gente foi para a capital, N'Djamena, e aí tivemos a oportunidade de viver a cultura desses irmãos. Pode passar. Olha aí o tamanho do pão. Você consegue comer um pão desse aí sozinho? Pode passar. Nas casas, quando as pessoas os recebem, eles forram um tapete, você senta, e aí você conversa, eles te servem um chá muito quente, mas muito quente mesmo para você tomar, e você tem que tomar, porque senão é desfeita lá naquela cultura. E nesse dia aí, eu estava fazendo aniversário, eu tive a oportunidade de fazer aniversário, e eles fizeram aí uma recepção, um banquete para nós, dentro das limitações deles, para poder nos oferecer este almoço. E fomos lá para abençoar esse casal aí. Esse irmão, ele chama-se Safwat, ele é do Sudão, e o ministério dele é pastorear uma igreja onde o público-alvo deles são muçulmanos. E na cultura islâmica, quando alguém se converte ao cristianismo, essa pessoa sofre retaliação da sua própria família.
Se você converte a Jesus dentro da cultura islâmica, você é tido como um traidor da fé. E muitos são até mortos por causa da sua decisão de aceitar a Cristo. E Safwat, ele recebe muitas pessoas que vieram do Islã, algumas que são até mulheres, elas foram expulsas pelos próprios maridos porque elas aceitaram a Cristo. Conheci mulheres aqui nessa igreja que os maridos a proibiram de ver os filhos. Então essas mulheres, elas vão para a igreja recebe essas mulheres, cuida dessas mulheres, para mostrar a elas que mesmo sofrendo pela sua fé, sofrendo a perseguição, elas deveriam permanecer no Senhor e elas seriam consoladas. Pode passar. Então, nessa viagem, nós fizemos um trabalho para levantar um pouco a autoestima dessas mulheres que estão ali servindo ao Senhor, mas estão sofrendo emocionalmente. Então, nós fizemos algumas dinâmicas ali para que elas possam entender que elas são amadas pelo Senhor. E aqui, ensinamos as mulheres a fazer sabão. Porque veja bem, uma mulher nessa cultura é expulsa de casa pelo marido, como que ela vai ganhar dinheiro? Como ela vai se sustentar? Então fomos lá ensinar as mulheres daquela igreja a fazerem sabão para vender. Ir pelas ruas e vender, e o dinheirinho que elas vão receber para poder ajudar nas suas despesas, nas suas demandas. Então tivemos a oportunidade de demonstrar o amor, levar o amor de Deus de forma prática para aqueles irmãos. Pode passar. Ok. Tive a oportunidade também de trazer uma palavra para encorajar a liderança daquele pastor. Ali no Chad, como ao longo da história, né, eles foram colonizados pelos franceses, então ali eles falam francês e falam árabe. Então a gente falava em português, a irmã ali do meio falava francês e o irmão ali da ponta falava em árabe, porque ali tinha público que entendia árabe, que entendia francês, então a comunicação era feita dessa maneira e assim a gente podia capacitar os líderes daquela igreja. Aí está aí parte da liderança do missionário Safwat, que estavam atentos, ouvindo ali o nosso tempo de capacitação de liderança. Tivemos a oportunidade de visitar uma escola. E aí é um pouco da realidade das escolas nessas regiões mais afastadas. Esse aqui na frente é o professor. O professor ficou no primeiro banco para poder ouvir o que nós estávamos ali para poder fazer. E ali você vê as crianças atentas. Pode passar. Aí tirei uma foto para mostrar as ferramentas que os professores usam para alfabetizar as crianças. E criança é criança em qualquer lugar do mundo. Olha a alegria desses meninos aí. É só você mostrar uma câmera para eles, que eles se alegram. Eu quero sair na foto. Está aí a alegria dessas crianças nesse país. E além desse trabalho que nós fizemos com as mulheres, capacitação do missionário com a sua igreja, a sua liderança, nós levamos bola, levamos um kit, um conjunto de uniformes e fizemos um torneio de esporte com as crianças daquela escola. Olha aqui, esse aqui tinha o calçado num pé, mas o outro pé já não tinha. Talvez porque ele precisava desse pé aqui com a chuteira, com o calçado para chutar. Talvez o outro pé não precisava. Mas olha aí, a próxima foto também vai mostrar. Um estava calçado, o outro estava sem chinelo. Mas todos ali atentamente querendo participar daquele projeto. E ali a gente tinha a oportunidade de falar de Jesus para eles. Levávamos o esporte, levávamos tudo ali para eles, mas não deixávamos de falar do amor do Pai para aquelas crianças. Pode passar. Esse aqui foi o local onde ia ser disputada as partidas. O pessoal estava ali esperando, até os animais passavam na frente, mas esperando para acontecer a partida. Não tinha grama sintética, não tinha gramado, é o terreno mesmo, poeira. E quando a bola rolava, irmãos, aquela poeira subia. Mas é assim naquela cultura. Pode passar.
Olha só, levamos uniformes para eles, levamos troféu, levamos bola. Esses meninos sentiram ali, na final da Champions ontem, que aconteceu na Europa. Foi uma alegria para eles, isso não acontece naquele contexto. Mas nós trouxemos um pouco de alegria para aquelas crianças ali, naquele contexto. Ok. Tive a oportunidade de não somente visitar a África, eu fui na Ásia. Eu fui em Mianmar. Mianmar é a antiga Birmânia. Lá na Birmânia passou um dos nossos missionários. Vou lembrar, o sobrenome é Judson. Diniran Justo. Eu vou lembrar o nome e compartilho para vocês. Foi um dos nossos primeiros missionários que entrou ali naquele país. Olha aí um pouco da realidade, já é diferente do que você via lá na África. Pode passar. É um país que foi colonizado pela Inglaterra. Olha aí a estrutura deles. Olha aí, as pessoas colocam as roupas lá de fora do prédio, então não tem nenhum problema. Você anda nas ruas, você encontra com uns saquinhos amarrados com barbante. Aí eu perguntei ao missionário, o que é isso aqui? Não, você precisa de mandar alguma coisa para eles, para não descer as escadas, você põe lá no saquinho, e lá em cima ele sobe e chega. Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar, está tudo certo. Pode passar. Olha aí as mulheres. Aqui eu tirei essa foto, ficou um pouquinho de longe, mas isso aqui é um homem de camisa branca. O homem lá em Mianmar usa saia. E eu comprei uma saia dessas para mim, só que eu não saio de saia por aí, você sabe, né? O que pode acontecer comigo? Mas eu comprei, está lá de lembrança da cultura. O homem lá usa saia e não tem nenhum problema. É homem do mesmo jeito, mas é a cultura. Pode passar. Olha aí, eu tirei foto, parte do sistema de transporte deles. Olha aí como que é, precário, difícil. Olha só. Outro transporte, também andei nesse transporte aí. A pessoa tem que ter um fôlego bastante, força para pedalar. Aí eu estava na cidade de Rangoon, e lá tem um rio, e para você atravessar do outro lado do rio, tem esse barco que as pessoas usam para atravessar para outra margem, então faz parte do transporte desses irmãos, essa travessia de barco. E pelo fato da Ásia ser um país de predominância budista, uma das coisas que me chamou muita atenção para os lugares onde eu andei, a gente via muitos monumentos, templos budistas. Então, veja, olha as fotos que agora eu passo para os irmãos sobre a fé budista. Pode passar. Essa aqui é a maior que tem lá na cidade. E isso que os irmãos estão vendo é revestimento de ouro mesmo, tá? É ouro. Então isso atrai budistas de todo o mundo para poder ir nesse país. Pode passar. Aqui são budistas que logo pela manhã, são monges, né? Monges budistas que recebem da população o alimento diário. Então todos os dias de manhã eles saem pelas ruas, as pessoas ficam na beira das ruas doando alimentos para a provisão para esses meninos aí vivenciar a sua fé dentro do budismo. Olha aí, vários locais de adoração, lugares para as pessoas fazerem as suas oferendas, estátuas de Buda para tudo quanto é lado. Pode passar. Olha o tamanho da estátua. Quando você vai para o interior, é que você vai ver muitas estátuas de Buda por lá. E foi aí que nós fomos para apoiar o trabalho dessa missionária, Taiwan. Taiwan é professora, como aqui tem professores, gente na área da educação. Mas como que ela demonstrava o amor do Pai? Taiwan demonstrava o amor do Pai ensinando princípios da palavra de Deus na sua profissão. Ela é professora da área infantil, professora de crianças, mas entendia que poderia usar dessa sua formação para poder falar de Jesus para aquelas crianças. Então, esta era a forma que ela usava para poder falar de Jesus
Pode passar. Olha aí as crianças atentas aos ensinos. É claro, chegava gente diferente, gente de uma outra cultura, ficava difícil de prestar atenção no que a professora estava dizendo, né? Pode passar. Olhando atentamente. Está vendo esse negócio aqui no rosto deles? Isso aí é um produto que eles usam e dentro da cultura faz parte da beleza. Então você passa aquele creme branco ali no rosto, chama Tanaka, e aí você olha para aquela pessoa que passou Tanaka do rosto e fala, não, mas como que você está bonito? E homem usa, não tem nenhum problema. Olha, essa criança é indiana. Olha só, olha essa marca vermelhinha aqui na testa dela, marca que é uma criança indiana. Então, pode passar. Os alunos da TAI não são somente budistas, mas ali ela tem alunos budistas, hindus, islâmicos. Então ela tem várias religiões ali, mas ela fala, dá testemunhos, dá exemplos e passa valores cristãos para essas crianças. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, pode passar, foi nesse momento aqui, diante da refeição, eles aprendendo a orar, dar graças a Deus, dar graças ao Senhor pela refeição. E ali essas crianças estão aprendendo a orar e outras já oram, agradecendo ao Senhor pela sua comida. Olha só, está vendo aqui, esse branquinho aqui é arroz, e nessa cultura eles amam arroz. E tem um zelo pelo arroz lá que eu nunca vi. Eu tive a oportunidade de ir visitar algumas casas, de ir nas igrejas, pregar, e depois do culto eles oferecem um almoço gostoso, como os irmãos oferecem aqui, e aí você pode pegar à vontade os outros alimentos, mas quando chega na panela de arroz, tem uma pessoa responsável para pegar o arroz para você. Não é você que serve o arroz, para não ter desperdício. Enquanto para nós aqui o bom mesmo é a carne, a picanha, gostosa, né? Lá é o arroz, a picanha lá é o arroz. Então eles amam e aqui eles estão aprendendo a orar. Aí essa criança hindu, islâmica, budista, chega em casa, na hora da refeição, a criança fala, não, tem que orar a Deus, agradecer, mas como é que é isso? Eu vou te mostrar como que é. E assim essa criança está aprendendo valores cristãos na escolinha e está replicando dentro de casa. E o trabalho da missionária tem sido tão relevante, Deus tem abençoado muito o trabalho dessa professora, dessa missionária, que no final do ano, essas crianças, o rendimento, os resultados são melhores do que as escolas infantis do governo. Então, os budistas reconhecem o trabalho dessa missionária e respeitam o trabalho dela ali naquela cultura. Porque ela está fazendo e entende que o amor do Pai também está derramado sobre essas crianças da sua comunidade. Pode passar. E eu também tive a oportunidade de ir no Timor-Leste. Timor-Leste está ali umas 3 horas de voo da Austrália. Chegando ali no Timor, eu encontrei algo totalmente diferente. Pode passar. Nós fomos para as montanhas. Isso que você está vendo aqui no meio é a estrada. Vai num lugar chamado Dili. E aqui, só para você ter uma ideia, está quase 12 horas do nosso fuso horário. Como também lá no Timor-Leste, está quase 12 horas à frente do nosso fuso horário. Então, aqui, nessas montanhas, nessa região, pode passar, eu conheci essas 2 missionárias, a Branca e Soraya. E essas 2 missionárias, irmãs nossas brasileiras, entenderam também que poderiam falar do amor do Pai usando a sua formação acadêmica. Então, vamos ver o que a Branca, como ela está servindo, falando do amor do Pai ali naquela cultura. Pode passar. Branca conseguiu adquirir este lugar e fez este lugar uma espécie de uma clínica, um posto de enfermagem, onde as pessoas saem de vários lugares da montanha para não ir, que era muito longe, ir até a capital, eles desciam até aí e eles receberiam alguns cuidados. E além desses cuidados, o corpo pode passar, eles também recebiam alimento.
Então as pessoas vão para tratar das suas dores, mas também ali recebem alimento, ouvem a palavra de Deus e têm a oportunidade de pensar sobre a sua vida, sobre a sua fé. Esse senhor chegou todo bagunçado, mas foi cuidado por eles. Pode passar. Cortaram o cabelo dele, deram um banho nele. Aí na próxima foto, ele ficou bonitinho, cabelinho cortado, feliz. É um cuidado que você tem para poder mostrar que você ama a pessoa, que você se importa por ela. E quando ela vai ver, é porque ela faz isso, porque Jesus amou primeiro. E podemos fazer isso por eles. Então, é uma forma também de falar, de testemunhar do Evangelho. Pode passar. Olha aí a estrutura que ela conseguiu para eles, ali dentro daquele contexto de montanha, um lugar simples. Pode passar. As mulheres chegam, principalmente aquelas que têm filhos, então recebem, ainda com um cuidado mínimo, mas elas têm oportunidade de poder serem cuidadas. Pode passar. Eu tirei foto desse toco aqui porque foi queimado. Isso aqui foi quando elas chegaram naquela cultura, naquela região, e eles temeram. Acharam que os crentes eram pessoas que iam fazer mal para eles. Sabe o que eles fizeram? Colocaram fogo na igreja. Queimaram a igreja. E esse toco ficou para mostrar, para lembrar o que eles viveram no passado. Próxima foto. Olha os outros que foram queimados, para lembrar que a igreja no passado foi queimada, mas o amor a Deus, o desejo de falar de Jesus para eles não diminuiu, eles não desanimaram e ergueram uma nova igreja. E agora sendo cuidados, recebendo os cuidados, o carinho de um povo que é crente em Jesus, eles entenderam que não podiam fazer mal. E aqueles que colocaram fogo na igreja, que destruíram a igreja, agora estavam sendo cuidados por eles. Veja como o amor de Deus faz com que nós venhamos pagar o mal com o bem. Os valores do reino são esses. Onde as pessoas vêm com as suas maldades, vêm com as suas más intenções, mas o reino de Deus nós oferecemos de uma outra maneira. Nós oferecemos o amor ao invés do ódio. E assim, esses princípios do reino, aqui essas missionárias estão fazendo. Pode passar. Enquanto Branca foi na área da saúde, Soraya, que é da área da educação, abriu uma escolinha. E aqui, antes de começar as aulas, eles têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A pregação do Evangelho é feita antes de começar as aulas. E tivemos a oportunidade de fazer isso com aquelas crianças também. Pode passar. Fizemos um momento de recreação com eles, brincadeiras, levamos presentes, mas também levando a palavra de Deus para aquelas crianças. Alegria deles. E aqui conhecemos um projeto de uma outra missionária. Elas não vão aparecer nessas fotos, onde elas apoiam crianças que foram abandonadas pela família. Pode passar as próximas fotos. Nessa foto, esse parquinho, e a outra, essas crianças aqui. Nessas duas últimas fotos, são crianças que nasceram naquela cultura vítimas de estupro. E naquela cultura, criança que nasce sobre aquelas condições, são deixadas de lado pela família. Outras mulheres fazem aborto, mas muitas desejaram ter essas crianças, mas não têm o apoio dos pais, da família. E quem vai cuidar dessas crianças? O povo de Deus, servos de Deus. Essas missionárias estão ali ensinando valores cristãos também para essas crianças. Elas vieram ao mundo, mas elas também vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir falar de Jesus, e poder ter uma vida diferente da qual as suas mães tiveram. Não vamos aqui falar, julgar, mas na condição que elas vieram, o Evangelho certamente pode mudar a realidade dessas crianças. São missionários que estão levando o amor do Pai com a evangelização, com a pregação da palavra dentro da sua profissão. Pode passar. Pois bem, essas fotos, elas ilustram
o que nós podemos e devemos fazer cada vez mais a respeito em propagar o Evangelho. Essa campanha, ela tem o seu versículo base no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero convidar você para abrirmos esse texto e fazermos a leitura. João 3, 16. Eu pedi para você abrir a Bíblia, mas eu acho que nós podemos recitar João 3,16, não podemos? Podemos ou não podemos? Então vamos lá? Os homens, João 3,16. As irmãs. Toda igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor, nós temos a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E como nós precisamos da Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra que nos fortalece. E todos aqueles que estão fortificados, consolidados na Tua palavra, ainda que venham passar por dificuldades, Senhor, resistirão firmemente, porque Tu estás conosco, Senhor. A Tua vara, o Teu cajado é que nos consolam. Então nós Te louvamos. Então, Deus, que esse tempo que nós estamos aqui nessa manhã, na igreja, seja, Pai, um tempo para que venhamos entender ainda mais e compreendermos a importância de fazermos missões. Abençoe, Senhor, fale aos nossos corações, nos corações de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O texto de João 3,16, olha, é o resumo do Evangelho. Nós aqui não temos esse problema de perseguição, das pessoas chegarem nas nossas casas e nos pôr para fora. Nós não temos esse problema aqui. Lá naqueles países eles têm esse problema. Se um dia isso acontecer aqui, e nos tomarmos a Bíblia e ficarmos só com João 3,16, se você ficar somente com João 3,16 na memória, esse texto é o suficiente, é o resumo da palavra de Deus para o que você precisa saber com o que Deus quer da sua igreja aqui nesse mundo. João 3,16 é suficiente. E em João 3,16, eu quero compartilhar aqui para você 3 razões para fazermos missões. João 3,16, ele nos dá algumas razões para que venhamos fazer missões, compartilhar o amor do Pai àqueles que ainda não conhecem. Primeira razão para compartilharmos, para fazermos missões, é que, com certeza, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Fazer missões é fazer a vontade de Deus. Não precisa ter dúvidas, não tenha dúvidas de que fazer missões é a vontade de Deus. Não tenha dúvidas de que quando nós vendemos produtos, alimentos para abençoar a causa, para abençoar e levantar ofertas para o trabalho missionário, saiba que nós estamos fazendo tudo isso para contribuir para que o Evangelho seja anunciado, levado, não somente em Jerusalém, na Judéia, mas nos confins do mundo. Não somente em Congonhas, não somente em Minas Gerais, Brasil, mas por todo o mundo. Por quê? Quando nós olhamos Mateus 28, 19, um irmão que encontrar, por favor, abra, levante e leia bem alto para nós ouvirmos aí. Mateus 28, 19. Ontem teve uma brincadeira, né, de quem encontrasse o texto bíblico, carregar, aí encontrava e lia, né? Vamos ver quem... alguém já levantou, pode ler. Amém. Aqui nós encontramos Jesus dando a ordem de evangelização.
Primeiro foi para os discípulos, depois para toda a igreja. E nessa ordem de evangelização é ir por todo mundo. Onde você estiver, fale de Jesus, fale de Deus. Essa é a ordem que o Senhor dá para a igreja, o Senhor Deus comissionou para a igreja. O missionário Safwat, lá no Chad, ele está levando o evangelho aos muçulmanos ali no Chad. Aquelas pessoas estão convertendo a Cristo, estão tornando agora discípulos de Jesus. E vão fazer outros seguidores. O Senhor Jesus, na sua palavra, Ele comissiona a igreja também para fazer missões. E quando a igreja faz missões, quando a igreja reconhece, entende a importância de fazermos missões, ela está sendo obediente ao seu chamado. Os irmãos aqui levantaram a oferta, concluíram a campanha, certamente estão fazendo, obedecendo ao que o Senhor Deus tem para nós. Louvado seja Deus por isso. A segunda razão para fazermos missões é que o Evangelho é a única solução para o pecador. Fazemos missões para obedecer ao Senhor, mas também fazemos missões porque o Evangelho é a única solução para o homem perdido, para o homem que está no pecado, que está caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição eterna. E aqui em João 3,16 nós vamos ver a amplitude do amor de Deus. Olhamos aqui para o texto, João 3,16, o texto vai dizer, amou de tal maneira. João aqui não encontrou uma palavra para poder discriminar, dar nome, de fato, a todo o tamanho do amor de Deus. Então, nós temos aqui na nossa tradução para o português, ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou esse mundo. Deus amou a sua criação. Deus não apenas me amou. Deus não amou apenas a minha família. Deus não amou apenas você, não somente a sua família, não somente os brasileiros, mas o texto vai dizer que Deus amou o mundo e todas as pessoas desse mundo. Deus amou aquelas pessoas que proferem a fé budista. Deus ama aquelas pessoas que professam a sua fé no hindu. Eu não mostrei aqui por causa do tempo, tive a oportunidade também de ir na Índia. E visitando um templo na Índia, vi as pessoas chegando lá e batendo um sino. Eu achei estranho. Aí chegava um outro lá e batia um sino. E depois chegava um outro e batia um sino. Aí fomos perguntar lá, por que tem que bater um sino? Aí eles falaram, tem que avisar o Deus que você está chegando. Então tem que avisar o Deus batendo o sino. Nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas, que antes que haja uma palavra na sua boca, tudo Ele já sabe. Mas as pessoas que estão na incredulidade, elas também são alvo do amor de Deus, então é necessário que pessoas vão até lá e falem do amor de Deus para ela. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de toda a história, esse amor é amplo. E nesse mundo há pessoas terríveis, há pessoas detestáveis, pessoas que cometem atrocidades, pessoas que humanamente nós não queremos vê-las na nossa frente. Mas mesmo com todos esses pecados, o amor de Deus também está sobre aquelas vidas. Jesus veio para morrer na cruz por elas também. Quando muitos de nós, às vezes, não entendemos como existe um ministério missionário, missionários que trabalham lá nos presídios. Pessoas que estão atrás das grades porque destruíram uma família, mataram. Para nós, humanamente, isso é difícil de entender. Mas quando nós olhamos para Deus, o amor do Pai, nós podemos compreender porque Deus também levanta pessoas para ir lá nos presídios falar do amor para aquelas pessoas que estão atrás das grades. Porque eles também precisam ouvir da graça, do amor, receber o perdão do Pai. Precisam cumprir, precisam pagar a sua pena nesse mundo. Mas também o Senhor Jesus morreu na cruz por elas também. E se crerem, terão o perdão do Senhor. Esse é o amor de Deus. Então nós fazemos missões porque o Evangelho é a solução de Deus para o homem pecador. A missionária Thay, ela está ali compartilhando o amor de Deus àquelas crianças, falando de Jesus.
Aquelas crianças estão ouvindo do Evangelho. Ali estão aprendendo a orar. É a palavra de Deus sendo compartilhada, o amor de Deus sendo dividido. A igreja deve levar a mensagem de Jesus, porque Jesus é a solução de Deus para o pecado do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas que possa ter a vida eterna. Por isso nós levamos essa mensagem. A terceira razão para a PIB de Congonhas continuar realizando missões é porque missões glorificam a Deus. Quando nós fazemos missões, quando nós evangelizamos, isso glorifica a Deus. O texto, mais uma vez, voltando aqui para João 3,16, o texto vai dizer, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o objetivo de Deus para que todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho, elas possam ter? Qual o objetivo do Senhor com aquilo? Conversão. E quando a pessoa se converte ao Senhor, ela vai agora entregar a sua vida para Jesus, vai andar em novidade de vida. Ela vai viver uma vida diferente do passado. Aqui eu estou falando para homens e mulheres que muitos aqui não vieram de um lar cristão, vieram do mundo. E se vieram do mundo, vieram com seus hábitos mundanos. Vieram e lembram, têm nas suas memórias o que fizeram de errado no passado. Mas porque fomos encontrados pelo amor de Deus, o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, Ele te deu vida eterna, mas o que Ele falou, o que Jesus disse para aquela mulher cometida em adultério, Ele fala para nós também hoje, vá e não peques mais, a minha graça é sobre você. E quando nós recebemos a Cristo, vivemos agora diferente, deixamos de viver para o mundo e vivermos a Deus, nós vamos glorificar a Deus, vamos ter uma vida, vamos dar um testemunho, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa que é diferente, o que ela tem? E quando vai ver, eu sou um crente em Jesus. As pessoas vão olhar para você lá no seu trabalho, vão ver que você é uma pessoa diferente, você não se envolve naquelas fofocas, naquelas falcatruas, não. Por quê? Porque você é um servo de Deus. Conheci uma irmã aqui ontem nessa igreja, que trabalha numa empresa onde ela tem que liberar alguns laudos, e alguém falou para ela, pode liberar. Não, mas não está dentro das normas. Não, pode liberar. E aí ela viu que precisava se posicionar como serva de Deus. E aquele homem também era um servo de Deus. E ela falou para ele, mas você é servo de Deus. Você vai deixar fazer isso acontecer? Ele pensou, é verdade. Faça como deve ser feito. O nosso posicionamento, a nossa vida, queridos, isso vai custar caro, pode custar o seu trabalho, pode custar a sua reputação. Mas porque recebemos a Cristo, nós glorificamos a Cristo com a nossa vida. E aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 a 11, ele diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre cada joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Vidas são salvas, são transformadas pelo amor de Deus, e Deus vai ser glorificado. As missionárias Branca e Soraya, lá no Timor, usando da sua formação acadêmica para poder falar de Jesus. Aquelas pessoas estão ali se convertendo. Pessoas que botaram fogo na igreja, queimaram a igreja. Aquelas mulheres poderiam ter saído dali e ido para outro lugar. Mas elas entenderam que aquele povo era ignorante. Assim como Jesus na cruz pedia para que o Pai perdoasse aqueles que estavam lhe fazendo mal. Ali elas permaneceram firmes, levantaram a igreja, reergueram a igreja. Aqueles tocos ficaram lá como uma lembrança. E aquelas pessoas que fizeram mal para elas, para aquela igreja, hoje estão sendo abençoadas. E muitas ali receberam a Cristo. Talvez hoje estão envergonhadas pelo que fizeram no passado. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo, nova vida é. As coisas velhas se passaram, tudo agora se faz novo. Talvez você fez muitas coisas erradas no passado. Mas hoje, pela sua maturidade, pela sua convicção de fé, você está fazendo novo agora.
o Senhor Deus nos dá oportunidades para vivermos a nossa vida. E que a nossa vida seja para glorificar o nome de Deus. Quero terminar aqui fazendo uma aplicação para nós, para a igreja, nos dias de hoje. Como nós podemos, razões para glorificarmos ao Senhor, levarmos o amor do Pai, como nós podemos manter nessa direção. Nós podemos usar, irmãos, a nossa formação para sermos missionários, onde estivermos. Olha, você pode viver uma experiência missionária em algum lugar por aí. Você pode viver uma vivência missionária aqui no nosso estado. A nossa junta de missões oferece viagens missionárias para quem quiser participar, viagens de poucos dias, de algumas semanas. Talvez você pode tirar, no tempo de férias, você pode fazer uma viagem missionária. E você vai para esses lugares e ali você vai servir aquelas pessoas, demonstrando o amor de Deus. Mostrando para elas que o Senhor as amou. Somos missionários, mas nós somos missionários disfarçados de dentistas, de professores, de advogados, prestadores de serviço. Somos missionários que trabalhamos na mineração. Você é um missionário que exerce o seu ministério dirigindo, levando pessoas. Você é um missionário de Deus fazendo serviços externos lá da empresa. Você é uma missionária lá no meio da sua família, onde ninguém lá é crente, só você. E que algumas vezes, quando você vem para a igreja, alguns vão criticar você. Está indo para a igreja de novo. O Senhor usa a nossa vida, a nossa formação acadêmica, para mostrarmos que somos missionários e levamos a palavra de Deus. Outra aplicação que nós podemos fazer aqui é que nossas orações devem ser voltadas para que o Evangelho avance ainda mais. Devemos continuar orando para que o Evangelho venha espalhar. Irmãos, como os muçulmanos estão se espalhando pelo mundo. A estratégia deles é, em poucas décadas, ampliar a fé ali na Europa. Ali na Europa, as pessoas, quando vão ter filhos, é um filho, 2, talvez 3 é muito naquela cultura europeia. Mas os muçulmanos estão entrando nos países, estão casando com homens e mulheres ali, estão tendo muitos filhos para difundir a fé, para que nas próximas décadas eles possam conseguir ganhar a Europa sem derramar nenhuma gota de sangue. Olha a estratégia desse povo. Mas, irmãos, nós devemos olhar para o Senhor e saber que tudo está na direção do Senhor. Mas nós devemos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso orar. Eu posso contribuir. Mas, Senhor, eu quero fazer diferente nesse ano. Eu quero tirar um período do ano, das minhas férias, e quero viver uma viagem missionária. Abre as portas, Senhor. E o Senhor Deus, Ele vai fazer isso acontecer. Nossas ofertas, elas podem ajudar a ampliar a obra missionária e sustentar os obreiros nos campos. Quando eu fui para o Chad, eu fui testado se realmente eu queria mesmo ir ou não. Quando eu fui no Chad, eu estava pastoreando em Belo Horizonte, e a igreja estava em construção, e numa tarde ali daquela semana, eu ia receber a arquiteta, íamos conversar sobre a planta dos banheiros da igreja. E como eu ia conversar com a arquiteta, quem foi buscar os meninos na escola foi Estela. Geralmente é eu que faço eu tenho essa função lá em casa. Mas nesse dia, para atender a arquiteta, eu fiquei para Estela ir. Estela pegou Miguel, Sofia ainda não tinha nascido naquela época, e pegamos o filho de um casal lá da igreja, que também estudam lá o filho também na época estudava no Batista. E Estela foi levar essa criança, deixar em casa primeiro, um caminho que ela não conhecia.
E tinha uma árvore que os galhos estavam muito grandes, estava tampando uma placa de pare. E naquele cruzamento a Estela passou e veio um carro. A Estela acertou o carro daquela pessoa. Depois ela me liga, falando o que aconteceu. Eu tive que suspender aquela reunião com aquela arquiteta para atender a Estela. Chego lá, vejo o carro amassado, e aí pensando, o que eu vou fazer? Eu vou consertar o carro e o outro que nós demos o prejuízo, vou para a viagem missionária. Mas eu tinha um desejo de ir naquele país, queria muito. E o Senhor Deus foi levantando pessoas para dizer, não, pastor, o senhor vai na viagem missionária, o senhor vai. A igreja começou a fazer demonstrações, começou a mostrar, despertar, fazer eventos para me ajudar nessa viagem missionária. Sei que no final eu fui recebendo ofertas. Conseguimos quitar o problema ali, da despesa, daquele prejuízo, e pude ir fazer aquela viagem missionária. Nas outras viagens missionárias que eu tive a oportunidade de ir, irmãos, lugares longe. Você acha que eu poderia fazer essa viagem dos meus próprios recursos? Jamais. Mas Deus foi levantando pessoas para me ajudar. E lá em Betim, temos uma irmã lá que é atleta, que corre, que disputa corridas, maratonas. E um dia ela chegou para mim e falou, pastor, eu cheguei em 3º lugar na corrida. E esse prêmio aqui eu quero doar para a sua viagem missionária, pastor. Eu fui abençoado. E Deus foi levantando outras pessoas, até no dia de embarcar para ir para o aeroporto, estava chegando ofertas para mim. Irmãos, eu pude ajudar irmãos da outra equipe que ainda estavam em dificuldades de levantar a oferta. Pude ajudar aqueles irmãos. Não mostrei aqui, mas Deus me deu a oportunidade de ir também a Cuba, onde eu vi ali miséria. E tem uma missionária ali que cuida dos idosos, fala do amor do Pai, abençoando os idosos. E levávamos pacotes e pacotes de Nissim miojo nas malas. Chegávamos lá com aquelas malas cheias de Nissim miojo, visitávamos os idosos. Porque lá em Cuba, você recebe uma ração diária. Você tem um limite para comer. Se passou daquilo, turista chega lá, vai numa sorveteria, ele tem opções de tomar sorvete. Mas o cubano ele só pode ter direito a um sabor só de sorvete. Mas é um povo que é alvo da graça de Deus. Chegamos lá, visitávamos aqueles irmãozinhos, aqueles idosos, orávamos com eles, líamos a palavra de Deus, antes de ir embora, deixávamos lá uns pacotes de miojo. E eles ali, alguns, queriam pegar o miojo, partir no meio e dar para o vizinho que não tinha. Mas quando nós entendemos que as nossas ofertas podem abençoar, nós não temos ideia do que Deus pode fazer com esse recurso, com esse dinheiro, irmãos. Nós não temos ideia. Essa igreja aqui tem ofertado ao longo dos anos para missões. E os nossos missionários, quando vêm em época de campanha missionária, vêm fazer promoções missionárias, eles compartilham do dinheiro que chega para eles lá, os recursos que chegam. Então eu quero encorajar que essa igreja continue ofertando, continue orando por missões. E se tem alguém aqui, nessa manhã, que gosta de missões, que tem vontade de fazer uma viagem missionária, olha, eu fui nessa viagem missionária com um ministério interdenominacional, Ministério Together, está lá em Belo Horizonte. Onde na maioria mesmo são batistas que a gente vai atender, mas as pessoas que querem fazer missões, eles não vão dizer não. Mas muitas das pessoas que a gente está atendendo são batistas. E ali você pode viver uma viagem missionária de 15 dias, de 20 dias. Pode ser aqui em Minas, em outro lugar do nosso país, pode ser em outro lugar aqui do Brasil, ou em outro lugar do país. Mas talvez Deus está chamando você para a obra missionária, para fortalecer o trabalho de missões aqui na igreja, sendo um promotor de missões. Então o Senhor desperta a igreja para que ela possa orar,
ela possa contribuir e até ir. Que o Senhor Deus continue aqui usando essa igreja, usando você, usando aqui a liderança, usando o próximo pastor que vai assumir aqui essa igreja, que possa conduzir os irmãos nesse processo. Voltamos para Mateus 28:19. Ide por todo o mundo e prega o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor abençoe e fortaleça essa igreja, para a glória dele, no nome de Jesus.